Hoje a gente vem com uma curiosidade. Eu acho que o mundo marítimo sempre é envolvido de curiosidades, de muita história, né? Então, sempre que aparece algo curioso sobre o mar, eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Óbvio, essa curiosidade de hoje diz respeito tanto quanto ao mar quanto à terra, mas é algo que se explora muito na navegação marítima e eu acho que vale a pena compartilhar. E a pergunta nessa publicação é quão longe você consegue ver em mar aberto? Eu encontrei essa publicação, foi publicada pelo Poder Naval em 2019, e ele traz algumas informações interessantes, Rodrigo, a respeito da curvatura da Terra, né? E aí ele faz uma afirmação interessante e meio que óbvia, né? A gente estava conversando antes de gravar, falando que quanto maior a sua altura, mais distante você consegue ver, né? Então, por causa da curvatura da Terra, a distância que um navio pode ser visto no horizonte depende da altura do observador. E ele traz aí uma série de comparações entre a altura em que se visualiza e a distância que se alcança, falando sobre uma pessoa na linha do chão, né, a 2 metros de altura, consegue enxergar 5,5 km, cerca de 3 milhas de distância. Cada milha marítima é igual a 1.852 metros, e aí ele vai fazendo comparações. Então, vamos compartilhar um pouquinho desse desenho feito. Rodrigo, consegue compartilhar aí? Achei muito interessante, porque a gente, às vezes, não tem dados, né, informações para, numa conversa de botequim, conversar a respeito de distâncias e o quanto você enxerga. Às vezes, em Santos, né, a gente tem aqueles bares na orla e dá para ver os navios lá no fundo. Então, um que distância é essa que esses caras estão lá, quase que não sendo vistos, né? Sim, eu só vou conseguir compartilhar quando você me colocar como host, mas Ah, mil eu não estou como host, perdões. aí não dá. Mas é interessante, né? Porque a gente tem uma percepção, uma ideia de que a pessoa que está lá no meio do mar, ela consegue ver assim um horizonte muito distante, mas não é verdade, porque se uma pessoa em terra, ela estiver numa altura maior, ela consegue ver o horizonte mais longe, ou o fim, teoricamente, desse horizonte mais longe, a curvatura, né? Em razão da curvatura, depende da altura que a pessoa está, ela consegue ver mais. Sim. Claro que os terraplanistas, eles vão discordar disso, né? Eles vão encontrar algum argumento para discordar, mas eu vou compartilhar aqui a tabela que você está falando, Sim. é essa aqui, né? Sim, pode mostrar aquela de cima que mostra o cálculo que é feito com base na altura, né? A primeira lá, a primeirinha lá do topo, essa aí, que é Aqui, né? isso, que é bem bacana. Então, dá para Você vê que você. o desenho do boneco tá bem feito aqui, né? É. Então, é interessante esse diagrama para fazer o cálculo, é com base nele que é feita essa raiz quadrada aí de 2rx. Uhum. Mas aí vem aquela tabela para quem tiver curiosidade de saber aí os cálculos, né? Inclusive, eles fazem algumas comparações aí em cima a respeito, porque a Terra é redonda, você vai ver no horizonte que o barco lá no horizonte vai baixando, então você vai vendo partes daquele barco, né? Tem aí uma imagem a respeito disso, no outro acima, aí, ó. E você vê só as velas desse veleiro, né? Por quê? Porque ele vai passando a linha do horizonte, vai pegando a curvatura e vai saindo da nossa linha, né, de visão. Então, muito interessante essa questão do veleiro. E aí as distâncias. Quem tiver curiosidade, quiser googar, vai achar várias tabelas a respeito disso, e uma delas é essa, falando a altura que você está e a distância que você consegue enxergar. Aí é feito em Em- milhas, né? Sim, sim, isso que eu ia falar, em milhas, né? Então, teria que multiplicar. Você falou 1,8, então aqui para a gente ter uma ideia, né? Mais ou menos, se a gente tiver meio metro de altura,
Então, mais ou menos, a gente consegue enxergar no horizonte, mais ou menos aí, não chega a 3 milhas, né? Oh, desculpa, 3 3 quilômetros, quilômetros, uma milha e meia, mais ou menos 3 quilômetros, né? E sim. assim vai. Aqui o cálculo ele vai até 650 metros de altura. E aí ele apresenta aqui esse cálculo de 53,4 milhas, que deve dar mais ou menos uns 90 e poucos quilômetros, né? Bom, tá aí uma curiosidade para quem algum dia se questionou a respeito disso. Aqui também a gente vai trazer de vez em quando essas particularidades do mundo maritimista. Teve mais curiosidade, algum assunto interessante que você gostaria que a gente comentasse por aqui? Mande para a gente, comente. A gente está super à disposição para também trazer curiosidades, generalidades e histórias ligadas ao mar. Obrigada, Rodrigo, por hoje. A gente se vê em breve. Até mais.